deixa eu concluir. Quando eu comi, eu saí agora das classes. Então, bom dia. Bora, nós já conversamos bastante. Bom dia para quem assiste em casa. Não estou aprendendo mais ao vivo, na câmera, agora no YouTube. Porque ao vivo tem que ser o celular em pé. Facebook, ele não filma mais assim, horizontal, vertical. Né? E na câmera filma, pega tudo certo. Né? Só que demora para ir para o YouTube, não vai na hora, né? Não é ao vivo. E ela tem a opção de cortar, tirar alguma coisa. Eu não tentei aprender a fazer isso, não aprender a fazer isso não. Então vamos iniciar o nosso culto, né? Uma oração, que Deus nos abençoe mais uma vez. Hoje vamos iniciar o estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 17. E vai até o capítulo 28, né? Não falta muito, falta porque demora para a gente estudar todos, né? E vamos então fazer a primeira oração, que Deus nos abençoe. Amado Deus e Pai, queremos agradecer-te por mais esta manhã e a noite que tu nos deste, a proteção que tu vem nos protegendo a todo momento, com saúde, o pão de cada dia, e também na palavra, na vida espiritual. Agradecemos, Senhor, pelas nossas famílias, nossos filhos, em geral, nossos irmãos em Cristo, e agradecemos por esta dádiva da salvação eterna. Pedimos a Ti este momento, mais uma vez, que abençoa nós aqui, no decorrer da mensagem, dos hinos, que nós possamos, ó Pai, aprender um pouco mais do que Tu deixaste escrito para nós nesse livro, aqui inclusive no Evangelho de Mateus, que estamos estudando de manhã. Tudo nos diz sabedoria, através do Teu Espírito, iluminando a nossa mente, inclusive a minha. Pedimos o favor da família dos irmãos e hoje chamados, escolhidos pelos homens no Dia das Mães, que todas as mães, seja temente a Ti ou não, mas é mãe, umas é filho, outra criatura, pedimos em favor delas, que se é mãe, porque teve filhos trazido para este mundo. E agradecemos por isso. E abençoa elas e os pais também, nós, por Jesus. Amém. Então vamos louvar a Deus. Qual o hino? 306. Oi? 306. 306. Lá bemol ou sol maior. Agora precisa procurar na internet, está na abraçadeira. Só colocando a abraçadeira aí não precisa mudar a tela sanfona, aí acompanha. Eu não saio, não estou em pé de cidade. Era só que eu vou mandar procurar pela internet, você acha a abraçadeira, né? Então, você já viu isso? Sabe como é que usa aquilo, né? É aquele conhecimento.
tom assim. Aí eu posso tocar em bemol, desce ela só porque é maior. E assim vai. Eu prefiro que você não bata dele também, mas o Henrique tá aí, vamos ver se ele leva de novo. Eu não gostei de entender a um, meu Deus, mas a um é acostumado. Então aqui é lá bemol, mas eu toco, a senhora toca em som maior. Baixando o meio tom ainda ficou alto aí, né? Principalmente para mim. Ia falar? Não, pode falar. Ele pediu 60. Hã? 60. 60. E eu sei o que você veio, para dar mais perto. 285. 285, É. vamos voltar para mais perto. 285, aí vai no 60. Qualquer? Deixa eu ver agora. Alto Supremo, 285. 200? É. Então 285. Depois ainda vai no 60. Já tem tudo lá bemol, ela vai tocar em sol.
irmãos, com estudo, Evangelho de Mateus, vamos iniciar no capítulo 17. Tem várias passagens que a gente vai estar aí no meio, inclusive Lucas, para poder esclarecer alguma coisa e tirar dúvida de algumas dúvidas. 17. Então vamos ler. Então aqui fala, olha, 32 anos depois de Cristo. Engraçado. E lá em Lucas, 31 anos depois de Cristo. Então, pelo que está no cabeçalho, o Evangelho de Lucas foi escrito primeiro, né? Vamos fazer a conta. 32 anos depois de Cristo. Aqui. E lá 32, 31 anos. Depois nós vamos ver. Então, não vou lá, mas eu passei aqui e ouvi isso lá no cabeçalho da Bíblia explicada, né? Daquele judeu Joséfo, né? O nome dele, no hebraico, é um nome esquisito de falar, né? Naquele tempo eu conversei com o irmão Félix, e foi esse judeu Joséfo, esse é um nome antes, né? E o irmão Félix disse que era um judeu daquele tipo de historiador, as histórias dele é real, porque ele contou daquele tempo, ele é daquele tempo. O Félix já conhecia assim, essa história dele. Então lá na Bíblia, lá ele explicou de Gênesis e Apocalipse. Às vezes encontra algum versículo naquela Bíblia que não estou no meio, às vezes encontra algum versículo na Bíblia que não está. Ele não explicou, mas a maior parte das histórias, os quilômetros, as datas, precisa de ver, né? Como que pôs lá em letra preta, lá está a Bíblia, e em vermelho a explicação. Tem duas lá, que uma que não é completa, o pastor Carlos deu bem antes para nós também, dele também. Lá ela explica um pouco mais da Genebra, ela explica, não toda, ela resume. Então, e a gente vai pelo texto, né? A gente vai pelo contexto, o bate, umas dúvidas. Então, no versículo 1 diz assim, ó, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e Tiago e a João, e seu irmão, e João e seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a lã, como a luz. Suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, irmãos, primeira vez que nós vemos aqui, que privilégio tiveram os discípulos quando estavam seguindo a Cristo. Nós estamos seguindo a Cristo, mas pela fé. Mas eles seguiram a Cristo por vista. Eles acreditaram também pela fé que Ele é o Filho de Deus, que era o Messias. Acreditaram. Mas só que eles viram Jesus presente no meio deles como pessoas, como eles. Então fala que 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João seu irmão e os conduziu em particular a um monte. Então esse privilégio, e nós também temos esse privilégio, porque seguimos a Ele, pela fé, claro. O monte aqui pode simbolizar o templo de Deus. Que privilégio é vir nós aqui agora no templo para louvar o Senhor. Então eles iam
no templo para louvar o Senhor. Aí no 2 fala, e transfigurou-se diante deles. Jesus, olha, ele transfigurou. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Quando fala o seu rosto resplandeceu, ficou resplandecente, quer dizer que a glória não brilhou sobre Jesus, mas pelo contrário, brilhava fora dele. Os outros de fora depois que os outros viam. Eles viram através dos seus rostos e suas vestes, como a luz, se tornaram brancas. O que quer dizer isso? Branco, não fala branco, é símbolo de pureza. Mas no caso aqui, Jesus é símbolo de pureza perfeita. E eles que lhe apareceram, Moisés e Elias, falando com ele. Mas, agora, Moisés e Elias, diz a história, representam a lei e os profetas. Moisés e Elias. Então ele estava representando a lei e o profeta, e Jesus representava a graça. Que é, a graça é a salvação pela graça, a dádiva de Deus, que ele ia ofertar. Por enquanto ele estava em caminho, ele estava no mundo, preparando para chegar o momento de ele morrer na cruz e ser sepultado e ressuscitado. Aí ele seria ressuscitado no corpo glorificado. Então aqui ele se transformou. Então, agora nós vemos aqui os mortos, Moisés e Elias. Fala, os santos arrebatados. Santos quer dizer separados. Falaram com ele de sua morte expiatória. Diz-lhes. O que eles falaram? Porque falaram, vamos ver em Lucas 9, 28, 32. A transfiguração em Lucas. Vamos ler de 28 ao 32. Olha bem o que fala aqui. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, abre um parênteses, lá na outra fala assim, ele, que Jesus, tomou consigo a Pedro e João, a Tiago, e subiu ao monte orar. Mateus, ele omitiu, ele não colocou essa palavra ele, e lá nela, pois ele, Jesus, tomou consigo a Pedro, a João, a Tiago, esses três, subiu ao monte orar. 29. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa. Lá fala, as suas vestes. Ficou branca e muito resplandecente. 30. Eis que estava, Moisés, lá parece que não está claro isso, aqui fala. Eis que estava falando com ele. Dois homens, que eram Moisés e Elias, estavam conversando com Jesus. Quando Jesus, na transfiguração, ele ficou. Moisés tinha morrido, também fala a história, aproximadamente 1500 anos antes disso. Olha, 1500 anos antes. E Elias não morreu. Elias foi transposto e de fato nunca morreu. Mas tinha ido para o céu, ou o paraíso, dizem, durante um período de cerca de 900 anos antes de Jesus. Tudo isso mostra, irmão, olha bem, que a alma e o espírito ela não dormem. Muitos falam que ela dorme, mas ela não dorme. Ao 31. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então está dizendo que eles estavam, mas Jesus já sabia,
mas que a conversa dele estava, os pais apareceram com glória, Moisés e Elias, a qual falavam da sua morte. Ou é da morte deles que eles tinham morrido, outro transportado, no caso de Elias e Moisés, ou estava falando da morte de Cristo. Isso aqui eles conversaram aqui, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então, falando de Jesus, está falando. A glória daqueles que se originou de fora, em efeito de Deus o Pai, falando de Jesus, enquanto a glória de Cristo veio de dentro dele, porque ele era Deus, a segunda pessoa da Trindade, Jesus. 32. E Pedro que estava com ele, Pedro e João estavam com ele, estava cansado, estava carregados de sono. E quando despertaram, viram sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. Então demonstra-nos como os filhos de Deus morrerão simplesmente ao dormir em Jesus. Aí Jesus dorme, então desperta em sua presença. Então esta doutrina é a doutrina dos céus. Agora vamos ver agora uma coisa, em Lucas 16, 22, tira a dúvida de muitas pessoas. Por aqui eu percebo que quem está lá no inferno, ele está vendo tudo, que lá fala aqui, vamos ler, 22, 16, 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Diferente. O Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Porque ele não morreu, ele não era temente a Deus. Não porque ser rico. Fala, foi sepultado, não foi levado pelos anjos. Olha bem o 23. E no inferno ergueu os olhos, falando do rico, estando em tormento, e viu, olhe bem, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então nós podemos tirar aqui uma lição, fala que ele viu lá. Se ele viu lá, ele vê aqui. Quem está lá está vendo. E quem está lá em cima também. 24. E clamando disse, ele fez uma oração aqui na hora errada, e por um santo morto. Abraão é um santo, separado, é morto. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então, no caso aqui, ele já não valia mais, mas deveria orar a Deus, Pai, Deus, Pai, Deus, nosso Senhor, tenha misericórdia. Quem pode nos salvar, nos ajudar, abençoar, é Deus Pai e o Deus Filho que nos salvou e perdoa os pecados. Deus perdoa. Eu vi alguém no Paulo pregar assim, Jesus ele não perdoa. Deus perdoa os pecados em Jesus. Mas Deus vai dizer que Jesus, os perdoados são os teus pecados. Aquela mulher, né? 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu tormentado. Tem uma diferença, que quem morre com Cristo, ele está consolado, e quem morre sem Cristo, está atormentado, e eterno. Se o tormento aqui as pessoas reclamam de calor, reclamam de frio, reclamam de dor, reclamam do que for, a pessoa fala, isso não é paz, nem nada, que é muito pior. 26 é a minha resposta. E além disso, ele está posto, diz porém Abraão, filho,
Lê de novo. Filho, lembra-te que recebeste os teus bens, recebeste os teus bens, riqueza, dinheiro e tal, etc. Em tua vida. Você foi, feliz lá, teve glória, teve conforto, só bem na tua vida. E Lázaro, somente males. E agora este é consolado e atormentado. Lázaro vai entender que ele era um cristão, servo de Deus. E além disso, diz aqui Abraão, e além disso, ele está posto além disso, ele está posto um grande abismo, um grande abismo. O que quer dizer abismo? Um buraco, uma separação total que não tem como. Entre nós e vós. Quer dizer que ele estava lá no Abraão e eles lá. Preto. Bom, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam. Nem tampouco ou de lá passar para cá. Então teve uma conversa entre eles. Ele disse ele, aí vem o rico insistindo. Ele disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, pelo que mande a casa do meu pai. Então ele pediu que mande a casa do meu pai. Então ele lembrou do pai. Pois, tenho 5 irmãos. Então lá está lembrando, não esquece isso. Morre um perdido e da família que é convertido, ele está sabendo. Lá ele vai saber, vai acreditar. Vai falar, então ele pediu, rogou que mandasse. Está na casa do pai dele aqui na terra. Está vivo, família. Pois tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Olha, falou. Então ele lembrou nos irmãos dele, os pais dele, a família dele, falou 5 irmãos. A Bíblia está dizendo. Como que ficam lá dormindo? Não, quem dorme é o corpo. O espírito não dorme. E ele falou que estava em tormento. 19. Diz-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas como ele falou que tem Moisés? Moisés já falou lá que morreu 1500 anos antes. O Moisés quer dizer que tem o Antigo Testamento, tem Moisés falando, eles têm lá para saber, que lá já fala da salvação também, fala dos caminhos de Deus. 30. Ele dizia, olha, insistindo, não, pai Abraão, mas se algum dentre, que nem meu pai falava, tem que vir com os mortos. Ele disse não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Abraão responde, porém, Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então nós teremos a conclusão, irmãos, pelo que diz aqui, que estão cientes. Não é que morrer lá, o espírito está dormindo lá quietinho, lá não está vendo nada que se passa aqui. Pelo que diz aqui, está. Vocês não entendem dessa maneira? Dá para perceber isso? Dá para perceber isso daí. Quando fala em Eclesiastes que está em fase de esquecimento, vai ao corpo. O nosso cérebro, pensamento, isso aí esquece do mundo, tem que entender isso. Fala do corpo, morreu, ele esquece, ele não sente mais nada. Mas o espírito não. Voltando em Mateus 17,4. E Pedro respondendo, disse a Jesus, Senhor, olha a intenção de Pedro, intenção boa. Senhor, bom é estarmos aqui. Se que queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Outra versão fala tenda, 3 tendas, que eu vou ler aqui na outra versão. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é que estamos aqui. Se que queres, farei aqui 3 tendas. Né? Aí está provisório assim, cobertinho, né?
uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro sempre era animado, outra hora também ele recuava também, era um estupinho. Pedro era um homem diferente, um discípulo diferente dos outros. Né? 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Ó, Deus Pai, em espírito, Deus Pai, a voz falando ao Senhor. Este é o meu filho, a quem me comprazo. Meu filho, este é o meu amado filho. Então ele falou, escuta o que ele fala. Era uma demonstração, ou um símbolo, da presença do mais alto que a gente pode imaginar, que tinha aparecido sobre o tabernáculo no deserto. E das nuvens saiu uma voz que dizia, ó, sai das nuvens. Você pensa bem se acontecia que nem dá um trovão? Se saísse uma voz das nuvens, repetindo o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, João 5, 24, para todo o ouvir. O que será que aconteceria? Mais um. Então, este é o meu amado filho em quem me comprazo, escutai. E a voz que saiu das nuvens, a qual o pai fala para escutar o filho. Ele está falando para ouvir, escutar o filho. E eles começaram a ter consciência de quem é Jesus, o Filho amado de Deus. 6. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo, grande temor. A palavra temeram aqui, de grande maneira, significa que estavam temerosos de que morreriam também. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não temais, não tenhais medo. Os irmãos, sempre é assim a voz do Senhor que está aqui nas Escrituras. Aos cristãos, os cristãos que são verdadeiramente sinceros, porque tem muitos cristãos que não é sincero, fica com dúvida, ouça uma pregação de outro pregador, vê o entusiasmo de outra igreja, assim, cada um vai dar conta diante de Deus. Então você não pode ter dúvida de querendo copiar as coisas dos outros. Olha aí, copiar o que é bom, o que rende mais para a causa do Evangelho. É isso. Então, 8. E erguendo ele os olhos, ninguém viu senão unicamente a Jesus. Então ele diz, olha, cadê os outros que estão servindo Jesus? Então demonstrando aqui que eles examinaram atenciosamente o lugar onde tudo gira em torno de Jesus e a cruz, e o que ele fez na cruz. Então nós devemos olhar tudo isso para Jesus. 9. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Vocês não contam não, fique quieto. Porque Jesus sabia, ele tinha o tempo certo, até que ressuscite dentre os mortos. Jesus já perseguia antes do tempo, ele tinha, o ministério de Jesus não tinha terminado ainda, ele sabia o risco que ele corria. Ele estava movido humilde, manso, filho de Deus, no meio de lobos, meio de leões. Isso daí, aquilo acontece hoje. Tem muitos lobos. Conforme o indicado devido à vitória da cruz, a ressurreição nunca esteve em dúvida. 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem, então, os escribas que é mistério que Elias venha primeiro?
meio, refere-se a Malaquias 4,5, né? Também confundindo-se a primeira e a segunda vinda. Vamos ler Malaquias agora, também vai falar uma coisa interessante. Malaquias, um pouquinho antes do Evangelho de Mateus, né? Malaquias capítulo 4, versículo 5. Olha, 397 anos antes de Cristo. Estava pertinho. Mas 300 e tantos anos para hoje, anos para nada. 3 séculos, mais. Olha Malaquias 4, versículo 5. E é o mais versículo. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Porque Elias foi arrebatado. Elias não morreu ainda. Para ele depois passar pelo tribunal de Cristo, né? Entrar no novo céu, na nova terra, ele tem que morrer. E ele tem que morrer para ser ressuscitado na primeira ressurreição. Então, a frase aqui, eis que eu envio o profeta Elias, não se refere também à vinda de João Batista, o qual João Batista, quando veio no espírito de Elias, João Batista veio primeiro que Jesus, primeiro que a vinda de Jesus, mas em espírito de Elias, não é. Elias, lá em 2 Reis, Elias, o profeta que foi trasladado, cerca de 500 anos antes da época de Malaquias. Na 2 Reis fala, ao qual será enviado de retorno para a terra pelo Senhor. Você sabe quando que Elias vai ser? Muitos não acreditam. Elias é Enoque. É as duas testemunhas de Apocalipse. Esse é no meio, na metade da grande tribulação vindoura. Naquela época, Elias e Enoque vão parecer essas duas testemunhas. E eles vão ser mortos pelo anticristo. Aí ele vai morrer e vai ressuscitar. Foi logo próximo da ressurreição, a primeira ressurreição. Apocalipse 11, 3. E o versículo 11 fala isso. Serão usados por Deus, essas duas testemunhas, por Deus poderosamente, enquanto eles profetizam em Jerusalém. O seu ministério durará os últimos 3 anos e meio da grande tribulação no ministério dessas duas testemunhas. Anos serão mortos pelo anticristo, e muitos não acreditam nisso. Então, dá a entender que eles não morreram. Moisés morreu, mas Elias e Enoque, nossas duas testemunhas, vão ter que vir para morrer. Quando eles terão terminado o seu ministério. Aí quando eles terminarem o seu ministério, que é o grande e terrível dia que fala aqui da grande tribulação. 6 aqui em Mateus. E ele converterá o coração dos pais, dos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui ainda está em Malaquias. E ele quem? Quando ele vier, ele vai converter. E ele converterá o coração dos pais, dos filhos, e o coração dos filhos a de seus pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Então a primeira frase eu proclamei Elias e Enoque, que indica o processo da última metade da grande tribulação. Isso está na história. E tudo dá a entender por que Malaquias disse aqui, não precisa nem eu para comentar. Porque como é que vão fazer eles? Eles vão ter que vir morrer. Eles estão em algum lugar, foram para o céu, para cima, para ir em algum lugar. Eles estão em corpo, não sabemos, porque não morreram. Eles não foram com o corpo glorificado. Deus tirou eles. Elias e Enoque. Enoque lá fala que ele andou com Deus. O homem que agradou a Deus andou com Deus. E foi trasladado. Pronto. E Elias também. Então aqui, ele quer fazer voltar o coração dos pais. Isso que são predestinados. No final,
para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Então, tem muitos pais odiando os filhos e tem muitos filhos odiando os pais, não reconhecem. Mas vai chegar pelo milagre de Deus, pela conversão, vai voltar. Isso. O termo os pais fala dos patriarcas também, e profetas, antigamente, para que eu não venha ferir terra com maldição. Então declara o fato que muita clareza também, sem dúvida, que não há nenhuma palavra que segue a maldição no último versículo do Antigo Testamento. O que significa que não haverá mais quem a seguirá. É a graça de Deus. Graças a Deus. Em contraste, a palavra amém segue as últimas palavras do livro do Apocalipse, que encerra o canon das Escrituras, das Santas Escrituras. Porque depois da graça, que é o tema ao ministério de Cristo, depois disso, não há nada mais que fique para viver, a não ser amém, graças a Deus. Não há nada. Agora no Antigo Testamento tinha muita coisa, ia passando. Começou no Novo Testamento, veio, tinha os dons, tinha os poderes, a igreja todos, os apóstolos tinha os poderes especiais que Jesus tinha dado para eles, os discípulos, que eles curavam, davam vista cego, tudo. Outros falavam em línguas estranhas, língua estrangeira, idiomas, não é barulho, ruído, não é, eles falavam. E depois que a Bíblia ficou inteira, completa, fala o canon das Escrituras, então essas coisas encerrou. Agora está tudo claro. Todo que a pessoa quer procurar, procura na palavra de Deus. Não precisa procurar uma revelação que vem. Se procurar, sonhar, eu tive uma revelação, a revelação está aqui. Entendeu? O mundo não foi deixado com maldição. E sim, Jesus Cristo veio e nos remiu da maldição. Jesus cumpriu, ele fez a parte dele. Feito uma maldição por nós. Ele fez a maldição. Todos têm oportunidade. Isso só vai. Olha, em Gálatas capítulo 3, versículo 13, ele diz assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Falando de Jesus. Porque está escrito no Antigo Testamento: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando eles no Antigo Testamento, tudo que era maldito era pendurado no madeiro. Vinha desde o começo. E Jesus foi pendurado numa madeira, então ele foi como maldito. Mas ele não era. Os dois eram, estavam de lado, mas ele não. Mas foi aos olhos dele ser um maldito. Porque foi pendurado no madeiro, Deus permitiu. Para que, aqui no 14 aqui de Gálatas 3, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé recebemos a promessa do Espírito. Irmãos, eu descobri uma coisa, não sei se já preguei, falei que vim lá em Efésios estudando. Quando fala todos que morriam antes de Jesus ir na cruz, vocês notem bem. Quando ele fala assim, ó, morria na cruz, teve o caso de lá, foi o seio de Abraão. Porque o céu estava fechado, o paraíso. Onde Abraão estava, todos os santos, os profetas, ia tudo para o seio de Abraão. Abraão é o pai da fé. E quando Jesus morreu, fala lá, ele levou cativo o cativeiro. Ele levou lá em Efésios, fala. O que quer dizer? Hoje, para a gente entender, quando sequestra alguém, está lá o cativeiro, né? E tem um cativo lá dentro que está preso lá no cativeiro. No caso aqui, o cativeiro era Abraão. E os outros cativos que estavam no seio dele. Quando Jesus subiu ao céu, abriu. Então ele levou todas as almas que estavam no seio de Abraão, o Abraão e tudo.
preguei isso com o Félio pastor, quando eu descobri. E eu penso que ele não tinha chegado a essa conclusão, que há um intermediário. Eu falei, pense bem e analisa bem. No tribunal e grande trono branco, ele, na hora que eu falei, ele entendeu que eles ficaram separados. Um na vinda de Cristo no final da grande tribulação, e o grande trono branco depois. Eu falei, escuta, mas e o do milênio depois? A primeira ressurreição já foi. Aí acabou os olhos, porque essa possibilidade não tinha pensado nisso. Então ele me louvou, agradeceu. Falei, é o Espírito Santo, o melhor professor que tem. E aqui nós vemos também. Por quê? Jesus, o céu estava fechado. Tudo era simples o que fazia. Tinha que fazer sacrifício. Muito pregado isso aqui. Está no Antigo Testamento. Então nós sabemos disso. Vamos voltar em Mateus 17, 11, que volta a parar por aqui mesmo. 17, 11. E Jesus respondendo diz, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então Cristo fala aqui de Elias, que virá na metade da grande tribulação. Está entendendo aqui? Anunciado a segunda vinda no Apocalipse capítulo 11. Ele fala, mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, aqui no 12, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem, que é Filho do Homem aqui no caso de Jesus. Sim, se Israel tivesse recebido a João o Batista, teria recebido a Cristo. Mas eles não receberam. Aí muito menos a Cristo. João Batista ele não salvava, mas ele preparou o caminho. Ele está falando de Jesus. Mesma coisa nós, aí não salva ninguém. A igreja não salva ninguém, ninguém salva ninguém. Mas só que nós podemos preparar o caminho de Jesus Cristo. Você fala para a pessoa, então a igreja fala para a pessoa, está preparando o coração daquela pessoa, o caminho, que já está preparado, ela está mostrando, esclarecendo, o caminho é esse, é Jesus, pronto. É isso que nós devemos sempre fazer. Então, Lucas 1,17, Jesus prediz de novo a cruz desse evangelho e a crucificação e etc. Aqui no 13. Então entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista. A falta de poder dos discípulos. Vamos continuar no 14. Vamos marcar aí, vamos continuar. A falta de poder, está escrito no cabeçalho da Bíblia aí, né? Diante, a falta de poder dos discípulos. Amém? Então vamos louvar a Deus pelo último hino. O último não, o penúltimo. Tu responde, por que eu falei assim? Penúltimo hino. Vamos ver quem é que vai responder certo. Vamos cantar o penúltimo hino. O último hino, não sabe quando é que ele vai cantar o último hino, né? Tem o penúltimo, tem o outro que ele vai continuar. Você está pensando? Não tem nada que está me atrasando nesse plano da terra, então acho que é melhor ir embora. Melhor, também penso assim também. Não é só assim. 186 é Jesus quem salva. Já está baixado o tom aqui, a irmã pode ir no pé.
O seu sangue que verteu pôde assim salvar. Pôde, é pôde. Essas coisas. Você vai ver o texto mesmo lá, pode, dependendo. Pode falar. Pôde. Ele já fez isso. Está consumada a obra. Ele já está falando que já foi passado. Pode a cultura, né? Termina o coração, irmão Paulo. Que Deus nos traga a noite aqui com saúde. Senhor, mais uma vez agradecemos, né, por esse dia, né, por estarmos aqui, com saúde, com vida, né, que o Senhor possa nos abençoar esse dia, cada um, né, com sua família, que o Senhor possa nos dar paz, alegria, que possamos estar hoje, presente, tudo, né, abençoe o pastor, o cristão, Amém. né, em todo sentido. Amém. E agradecemos por tudo que tem feito por nós, pelo sustento, né, material, pelo sustento espiritual também. E agradecemos pela salvação de Jesus Cristo. Por isso nós pedimos, em nome dele. Amém. Amém.